Em João capítulo 21, verso 18, Jesus disse que Pedro teria os seus braços abertos e outra pessoa viria para cingi-lo quando ele fosse velho. Será que Jesus estava profetizando a morte de Pedro? Seja bem-vindo ao Compreendendo o Texto Bíblico e hoje esse é o nosso texto de estudo. Fique conosco. Depois que Pedro negou Jesus, o próprio Senhor foi ter com ele de forma particular e se encontrou com Jesus em algum monte na região da Galileia. Mas, posteriormente, Jesus fez questão de restaurar o ministério de Pedro de forma pública. O Senhor Jesus foi se encontrar com ele quando ele estava pescando, o chamou, e ali nós temos um diálogo que é muito famoso, onde Jesus faz aquelas perguntas para Pedro. Pedro, tu me amas? Ele diz, sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo. Pedro, tu me amas? E depois de reafirmar o seu amor pela terceira vez a Jesus Cristo, Jesus então pronuncia as palavras do verso 18. E o texto bíblico diz assim: em verdade te digo que quando eras moço, tu te cingias a ti mesmo, andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Será que aqui Jesus estava falando da morte futura de Pedro? Olha, sempre é importante nós lermos o contexto. E o contexto imediato deste texto, que é o verso 19, já responde à pergunta. Olha o verso 19, diz assim: disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Sim, Jesus estava fazendo referência à morte de Pedro. E o fato de falar que os braços de Pedro seriam abertos e ele seria levado e outra pessoa iria cingi-lo, iria vesti-lo, iria obrigá-lo a fazer algo, isso tem uma referência à crucifixão. Jesus estava falando para Pedro, Pedro, você me ama mesmo? Então continue comigo, eu estou restaurando o teu ministério e você, no futuro, sendo meu servo, vai morrer como eu morri, você vai ser crucificado. Depois não temos mais a declaração bíblica da morte de Pedro, mas a história nos afirma de que Pedro, no ano 64, ele foi condenado à crucifixão. No dia 17 de julho deste ano, Nero tacou fogo na cidade de Roma. A cidade que era a capital do império, com 1 milhão de habitantes, pegou fogo durante 7 dias e 6 noites. Nero então acusa os cristãos e ele pega e prende 2 líderes. Paulo é sentenciado e, como ele era romano, ele não podia ser crucificado. A sua cidadania lhe garantia não passar por essa morte. Então Paulo foi degolado. E Pedro, sim, Pedro foi sentenciado à crucifixão. Só que a história afirma que quando ele foi crucificado, ele até disse para aqueles servos, olha, podem me crucificar, eu só tenho um pedido, que eu não seja crucificado como meu Senhor. Pode me crucificar então de cabeça para baixo. Esse foi um mártir que morreu segundo a declaração de Jesus, com os braços abertos, mas morreu naquela cruz, tendo a certeza de que tinha cumprido um ministério fiel, de coragem e de serviço ao Senhor Jesus. Realmente, então, João capítulo 21, verso 18, é uma sentença de Cristo anunciando o tipo de morte que esse apóstolo teria. E isso se cumpriu na história, como acabamos de ver. Foi um privilégio estar com você aqui. Continue conosco, nos acompanhando, dê um joinha aí, anuncie esse vídeo para outras pessoas, para juntos podermos compreender melhor a palavra de Deus. Te vejo numa próxima. Um grande abraço. Até mais.